Bom dia, queridos, graças e paz. Benção estar com vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco difícil, delicado, que é a questão do sofrimento, da dor e do luto. Então, nós estamos com uma série de mensagens, trabalhando a perspectiva de Davi com Deus, dentro dessas experiências que ele tem passado. Então, eu peço que você já abra sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, do capítulo 18 em diante, e a gente vai trabalhar, lembrando que agora a perspectiva nossa aqui é um pouco mais de estudo, pensando que aqui é uma sala da escola dominical. Nós temos a sala dos adultos lá em cima, e aqui a gente vai trabalhar. Segundo Samuel 18, versículo 31 e 33, de início, para a gente caminhar alguns passos em relação à dor, luto e sofrimento. E eu imagino que você já tenha sofrido na sua vida, já tenha perdido alguém também, já tenha passado por uma dor muito grande. O texto diz assim, 2 Samuel 18, 31 a 33. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aqueles, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Queridos, para a gente lembrar um pouquinho sobre a história, nós temos aqui Davi, nesse final trágico do filho Absalão. Você conhece muito bem a história. Absalão, ele se levanta como um traidor do seu pai. Ele tem a enganação, a manipulação do reino, ele rouba os amigos, as concubinas, e ele se levanta como realmente um traidor contra todo o povo de Israel. E quando essa história encerra, nós temos aqui o finzinho da história de Absalão, nós encontramos um Davi constrangido com a morte do próprio filho. E aí, dentro dessa perspectiva, passando no primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, é a realidade da dor. Quantos aqui já passaram uma dor de perder um filho? É difícil lidar com isso. Quantos aqui já perderam, talvez, o filho em vida? Não conversa, não fala, não dialoga, não tem mais relacionamento. Talvez você tenha perdido o pai em vida também. Então, essa relação da dor é extremamente profunda para a gente lidar com uma experiência com Deus. Porque Davi aqui está colocando para a gente que existe um lugar de dor. Mesmo que Absalão fora um infiel do reino e do seu próprio pai. Então nós temos uma realidade aqui um pouco insuportável de entender. É interessante que o etíope chega e fala assim: temos boas novas. Aí eu pergunto: boas novas? Saber que o filho morreu? Boas novas? Então eu pergunto para você, para o seu coração, não importa o filho que você tem, se você perde, você sofre. Então há lugar, biblicamente falando, nós temos que deixar de lado essa teologia meio triunfalista de que você não pode sofrer e não pode ter dor, mas então há um lugar, eu aprendo com Davi, não só com Davi, mas com outros inúmeros exemplos bíblicos, que há lugar para dor. E ainda há lugar para dor aonde você olha e fala assim: não é possível. Absalão queria roubar toda a realidade do texto ali, do templo, do convívio, mandou Davi para fora. Há uma busca para Davi, uma fuga de Davi em relação ao próprio filho. E aí você imagina, quando chega nesse texto, você fala assim: agora Davi vai se levantar poderoso e falar assim: acabou. Não. Ele se levanta e chora. Gente, nós esquecemos essa realidade do choro, eu já preguei sobre isso aqui, e como é importante que você chore e que, apesar das situações em volta. Eu estou com o meu sogro e minha sogra aqui, eu pedi licença para eles, para contar um pouquinho a história da nossa avó, da mãe da tia, da minha sogra. Ela teve um filho, ela tem um filho ainda, ela faleceu, mas ele se envolveu com drogas, durante muito tempo da vida. Uma situação delicada, difícil demais. E quando você chegava para conversar com a avó Paula, o que ela falava? Amava o filho incondicionalmente. Sentia saudade, batia no peito. Quando ele estava na rua, ela se sentia mal, ela ficava mal.
Queridos, não importa o envolvimento talvez que o teu filho tenha com drogas, longe de Deus. Você é pai, você é mãe, então há lugar para dor. Às vezes a gente esquece isso e fica colocando pontos como esse. Seu filho é seu filho, né? Não chore mais por ele. Era impossível. A vozinha morreu pensando nele, falando nele. Então não importa onde e qual realidade de dor que você está sofrendo. Cabe sim na nossa teologia, cabe sim na parte bíblica, nós percebemos isso aqui. Mesmo que as pessoas falem, boas novas, o seu filho faleceu, não vai mais dar trabalho. Conhece aquelas frases de funeral que não dão certo, mas a gente continua falando? Vou dar algumas frases aqui que não dão certo e que a gente percebe muito bem. Primeira frase, descansou. Já ouviu ou já falou essa frase? Pergunte para alguém que está sofrendo se essa frase vai mudar alguma coisa na vida dela. Descansou, mas quanto trabalho que estava dando, que difícil, né? Outra frase que a gente escuta muito em funeral, e mexendo com dor, com luto, não fica assim. Por que não ficar assim? Eu fico questionando, se alguém chegasse para Davi, porque ele vai chegar no momento onde Joabe vai questionar ele, mas nesse momento é o lugar do choro, então quando eu aprendo, há uma realidade do choro, há a possibilidade de você chorar, então essa frase não faz sentido, não fique assim por quê? Eu preciso chorar, eu preciso colocar a minha alma perante o Senhor, derramar minhas lágrimas, não importa qual foi a perda, para Davi era o retorno para o reino, você tem que lembrar disso. Absalão morre e ele consegue retornar para o reino que era dele. E mesmo assim, o que ele acontece? Chora, fica triste, quebranta-se. Eu fico lembrando muito de Lucas 15. Eu até peço que você abra a sua Bíblia em Lucas 15. Vá um pouquinho lá para Lucas 15. No versículo 20. Na minha opinião, o ápice do amor do pai. Correndo para ver o filho. Lucas 15, no versículo 20, diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Essa é a realidade do amor do pai. Ele não estava importando com a sujeira do filho, porque o filho estava trabalhando com porcos. Ele não estava se importando aonde que o filho tinha passado. Ele não estava se importando quando o filho virou e falou assim: me dá a minha herança. Me dá a tua vida, porque o termo lá tem essa ideia de bio, de vida. Me dá toda a sua vida, você está morto para mim, pai. Então não importa a rebeldia, o que eu aprendo é, o amor de Deus vai além. O amor do nosso pai perfeito vai além. E é interessante porque você pode se colocar como filho, você pode se colocar como pai e você pode se colocar como irmão. Talvez você está na casa, falando assim, não é possível, Deus está derramando tanta graça naquela pessoa e em mim. Deus, olha para mim. Talvez você é o filho correndo, desesperado, precisando do amor do pai. E talvez você é o pai, sendo chacoalhado hoje aqui, para receber seu filho de volta. Para receber pessoas de volta. É a declaração do amor do pai, não importa, essa dor profunda. Davi está mostrando para a gente, lá em 2 Samuel 18, que essa realidade da dor, ela é possível. Você pode ter um lugar de dor. Porque quando você olha lá para fora, quando você tem dor e sofre, você é o quê? Fraco. Aquela pessoa é fraca. Mas bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Então, a minha pergunta hoje, em relação ao primeiro ponto aqui da dor, é: qual é a sua dor hoje? O que faz você rasgar o coração de manhã? Está doendo, está sofrendo, está sangrando, você acorda de manhã e você pensa, você está almoçando, você pensa, você lembra. Qual é essa dor? Primeiro passo, não rejeite a dor, enfrente, chore. Eu vejo aqui, eu tenho a Ju aqui para me comprovar, eu tenho muito problema com choro. Eu não sei, eu aprendi assim, e eu tenho dificuldade de chorar. E eu percebo que em muitos momentos eu deveria chorar. Talvez chorar pelo pecado, talvez chorar por distanciamento de Deus, talvez chorar por jovens e adolescentes que estão saindo da igreja, talvez chorar por filhos que estavam aqui amando a Jesus e foram embora. Nós perdemos essa realidade do choro, de se envolver mais, de ter misericórdia. A gente está tendo a série de
das bem-aventuranças de quarta-feira aqui, e eu lembro quando Jesus fala, olha, bem-aventurados os misericordiosos. Essa misericórdia é o ir além, é a intensidade no amor, da empatia, se colocar no lugar do outro e pensar, eu preciso dele, eu preciso derramar o perdão, graça sobre a vida dele. Qual é a sua dor hoje? Talvez um distanciamento do filho, talvez um problema financeiro, onde você não para de pensar sobre isso. Talvez alguém que está te perseguindo, talvez a dor do luto. Nós passamos na pandemia e nós perdemos pessoas. Então falar sobre luto é importante nesse momento. Mas o texto vai continuar, e eu quero que você abra sua Bíblia, lá em Reis, no primeiro livro de Reis, antes da gente chegar ainda na continuação do texto de Davi, eu acho interessante esse texto, primeiro Reis, 19, do primeiro versículo até o versículo 4, depois de Elias ter feito a grandiosidade de Deus na terra, com os profetas de Baal, depois de ter matado os profetas também, e no primeiro versículo até o versículo 4, nós encontramos uma dor, um sofrimento que paralisa, e talvez você esteja nesse local, igual a Elias. Olha o que o texto diz. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Dor que paralisa, dor que deixa você estagnado, sofrimento que te leva a uma vida morna. Lembre-se comigo da história de Elias. O que Deus tinha feito já naquele profeta? Fogo do céu. E Elias ali, junto com os outros profetas, falando assim, ó, talvez seu Deus esteja dormindo. Ou talvez ele foi para o banheiro. Zombando dos deuses. Que homem poderoso, cheio de fé. E quando a gente olha para um homem desse, a gente fala assim, ele vai romper montanhas, que bênção de homem. Logo em seguida, Jezabel fala assim, ah, filho, você matou os profetas, né? Mandou um mensageiro, chegou para Elias e falou assim, olha, eu vou fazer um negócio com você igualzinho você fez com os profetas. Se eu não fizer, os deuses podem me castigar. Sabe o que Elias fala? Vai embora. Um homem que destruiu os profetas, destruiu o altar, restaurou o altar e Deus consumiu o altar, viu o poder de Deus, e aí você fica imaginando, tem tudo para dar certo, tem tudo para se levantar, um homem poderoso de fé, de oração, eu oro, cai fogo do céu pelo meu Deus Todo-Poderoso, ele confia e logo em seguida, ele fala assim, ai Jezabel, que difícil. Sabe o que eu aprendo aqui? É que há a possibilidade de dor, sofrimento e vacilos na vida, mesmo quando você tem uma vida poderosa e ungida no Senhor. Gente, Elias tinha uma relação profunda com Deus. E aqui já cai por terra algumas coisas que a gente escuta aí por fora, que depressão é pecado, pode envolver pecado, mas muitas vezes não é. E muitas vezes você encontra pessoas que estão tristes, sobrecarregadas, cansadas, pedindo a morte, como Elias pediu, e você vira e fala assim, ah, sua fé está baixa, né? Ah, você tem que buscar mais a Deus. Querido, se a gente for colocar sofrimento na questão de não buscar a Deus, eu tenho que fechar a Bíblia e ir embora. Porque a maioria dos homens e mulheres da Bíblia sofreram e tiveram uma relação profunda com Deus. Cristianismo tem sofrimento. A marca, o símbolo da nossa igreja é cruz, não é escada, como diria o pastor Augusto Nicodemos. A gente não está aqui para subir na vida. A gente está aqui para levar a nossa cruz. Então, talvez você esteja passando, que nem Elias, por uma dor, por um sofrimento, por uma notícia que paralisa e que também há lugar. Olha que interessante, a gente perde porque a gente quer colocar em caixinhas. Sofrimento não pode no cristão.
Dor não pode no cristão. Luto não pode no cristão. Eu lembro, há muito tempo, uma entrevista do Caio Fábio, quando conversaram com ele e falaram sobre a morte do filho. Ele perdeu um filho de acidente de carro, se eu não me engano. E aí ele virou e falou assim, os filhos dos não crentes morrem. Os meus também podem morrer. Ele fala exatamente isso. O crente sofre, o rico sofre, o pobre sofre, perde, luta. O ponto é como que você vai caminhar com o luto e com o sofrimento. Esse é o ponto. E agora eu quero que você volte lá para o texto nosso base. Depois de entender essa realidade que às vezes paralisa, e Deus está te chamando, falando assim, olha, presta atenção, volta lá para 2 Samuel, no capítulo 19, a gente já está terminando o 18. E no capítulo 19, vendo a ideia do luto, agora, depois desse sofrimento intenso, dessa dor intensa de Davi, ele continua no capítulo 19, primeiro versículo até o versículo 4. Disseram a Joabe, depois de Davi estar triste, com dor, eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer, o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Gente, quando você vai ler um pouquinho mais sobre o luto, a psicologia, a psicanálise traz alguns passos do luto. E eu peguei aqui para a gente pensar junto aqui. O primeiro que eu percebo aqui, que eu vi, era a negação. Então, é a famosa frase, não pode ter acontecido isso comigo. Não é possível. Então, eles trabalham dessa forma. Depois desse não é possível, você encontra um lugar de raiva. Não sei se você já conversou com pessoas assim que passaram pelo luto. Um lugar de raiva. Estou com raiva da minha família porque não visitou. Estou com raiva dos meus amigos que não vieram, talvez no ofício fúnebre. Estou com raiva de Deus. A gente consegue ver isso claramente. Depois dessa raiva, há uma negociação e barganha. Deus, se eu fizer tal coisa, ajuda meu coração que está desesperado. Ou família, se eu fizer tal coisa, olha, me ajudem por causa disso. Uma barganha, talvez com Deus, com amigos. Depois disso, você cai numa depressão profunda. Uma tristeza profunda. Por quê? Porque barganha não dá certo. Porque raiva não dá certo. E nem negação dá certo. Então você encontra um poço onde você não sabe para onde você vai. Então aí você entra numa depressão profunda e fala assim, agora acabou minha vida. Acabou minha vida. Como Elias pediu, falou, olha Deus, tira, acabou. Estou num profundo abismo. E aí eles encerram a psicologia, a psicanálise, trazendo a ideia da aceitação. E aí você aceita. Eu peguei esses 5 passos porque eu achei interessante. E dá para a gente envolver teologia aqui. Porque como você vai chegar na aceitação? Qual é o período, Diego? Não dá para a gente entender muito bem sobre isso. Quantos anos, Diego, de luto? Quanto tempo de luto? Como que vai ser minha aceitação? Como que vai ser minha vida daqui para frente? O ponto é que muitas das vezes, lá fora, a sociedade vai trazer a ideia da aceitação como um fim em si mesmo. Uma ideia assim, olha, você é muito melhor do que aquela pessoa, continua a tua vida. Ou talvez assim, acha outra pessoa. Você não pode ficar sozinho. E aí, olhando para o texto, eu percebo que depois Joabe vai dar um chacoalhão, né, em Davi. Mas antes da gente chegar nisso, falando sobre psicologia e psicanálise, eu quero passar um vídeo de uma doutora que eu tive contato lá no seminário, e eu gostei demais dela, talvez vocês conheçam, é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é geriatra e ela estuda sobre o fim da vida. Ela estuda sobre as questões paliativas e tal, e eu quero passar esse vídeo para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre a morte, sobre a dor. Quando a gente está falando do luto, a gente está falando de transformação. O luto é um processo que começa no dia em que uma pessoa muito importante para você foi embora da sua vida. Ela pode ter ido pela morte ou pela separação, mas uma pessoa muito importante com a qual você tem o vínculo rompido. Nesse dia começa o processo de luto.
que é o processo de luto? Ele é um trajeto, é existencial, não é de tempo, não é de intensidade. Ele é um caminho que acontece a partir daquele dia em direção a uma reconstrução. É uma reconstrução do vínculo, que vai se tornar um vínculo simbólico, agora um vínculo dentro de você com aquela pessoa que você amava, que agora você não vai ver nunca mais. O grande pedaço mais, assim, acho que é um grande percurso esse luto, mas um pedaço muito difícil é o silêncio, porque você não ouve mais a voz da pessoa que você ama. E a outra parte bem difícil é que você não se vê mais nos olhos dela. Então, quando a gente ama muito alguém, você olha para essa pessoa e você se realiza a partir do olhar dela. Você fala, eu sou legal, eu sou incrível, eu sou muito importante porque ela me olha desse jeito. E eu preciso desse olhar para eu me sentir eu mesma. E quando a pessoa morre, você não tem mais esse olhar. Você não vai ter mais esse encontro. Você não vai ouvir mais a voz dela te orientando, ou te acalmando, ou te dando bronca. Isso é um espaço muito desafiador para esse tempo do luto. No entanto, quando você consegue se reencontrar através do amor que você tinha por essa pessoa e que essa pessoa tinha por você, o tempo depois do luto é um tempo renovado. É um tempo onde você é mais do que você sozinha, você é aquela pessoa dentro de você. Então, nesse trajeto do período de luto, a gente sabe que existe um grande risco de adoecimento em várias dimensões. Então, você está no período de luto, primeira coisa, cai muito a sua imunidade. Você vai pegar mais resfriado, mais gripe, sinusite, infecção urinária. Você fica mais distraído, tem chance de você cortar o dedo quando vai picar cebola, tem chance de você perder o retrovisor, tem chance de você bater o carro de uma forma bem feia. Ou você atravessar a rua sem saber se está seguro ou não. A gente fica distraído do mundo para ter atenção plena na nossa dor. Quando você passa pelo processo de luto, você tem muita dificuldade de completar as tarefas. Você começa alguma coisa e não consegue terminar. A gente não tem um grande respeito da sociedade frente ao luto, porque as pessoas olham para você e falam assim, você tem que agir, né? A vida continua. E aí as pessoas elas falam muitas bobagens, do tipo, foi melhor assim, descansou. Estava sofrendo muito, ou a vida é assim, Deus quis assim. São palavras vazias que até machucam a pessoa que está no período de luto. Então, eu penso que a melhor forma de você atravessar esse luto é você saber que você vai se transformar numa pessoa mais completa, não mais vazia. Porque quando você restabelece esse vínculo de amor com essa pessoa dentro de você, você é mais forte. Ela não está mais num quarto de hospital, ela não está mais longe de casa, ela não está passando frio, ela não está com dor. Ela está dentro de você num lugar super seguro. E você consegue manter esse contato com essa pessoa porque você é aquilo que ela acreditava que você era. Então você é, não tem dúvida disso. E para as pessoas que vão cuidar de alguém que está no processo de luto, o mais importante é saber fazer silêncio presente. É você estar do lado da pessoa e falar, conta comigo. Seja para ir fazer um sacolão, seja para limpar a casa, seja para levar o cachorro passear, quer que eu faça um mingau de maisena para você. Tudo que eu posso fazer por você, quando você está num processo de luto, diz respeito à minha presença. E essa presença é incondicional. Se eu puder ficar com você 5 minutos, 2 dias, uma semana, todo esse tempo eu tenho que oferecer a minha presença como algo que possa fazer diferença nesse tempo para você. Mas o processo todo, ele é muito bonito, apesar de muito doloroso, porque nessa reconstrução você se descobre em alguns momentos quase que feliz por ser quem você é e ter sido amado por aquela pessoa. Se você tem medo da morte e não quer falar sobre isso, se inscreve no canal da Casa do Sonho. A ideia que ela coloca aí eu acho muito interessante, a ideia do processo. E isso é importante. E quando eu olho para a vida de Davi, eu encontro um processo. A gente falou sobre a dor, certo? E a gente está passando. Outro ponto interessante que ela fala, a ideia do silêncio presente. Vocês já ouviram falar sobre isso? Silêncio presente. Você passa a cuidar daquela pessoa em silêncio. Para a pessoa que está em luto, importantíssimo. Você não falou, você não cantou, você não trouxe nada de diferente. Você só estava. Você era com aquela pessoa. Isso é muito importante na hora do luto. Quero contar uma história. Quando eu estava no seminário, eu fiz capelania hospitalar. E nos últimos dias do seminário,
estava aquela questão do Covid e tal, a gente ainda estava indo para a Unicamp, e foi no último dia meu lá da Unicamp que eu encontrei uma senhora, eu cheguei lá, a capelã virou só, olha, Diego Felipe, era só a gente que estava lá, vai falecer uma senhora e eles pediram para ir lá um capelão. Se pudesse um capelão lá, e eu achei vocês, aí uma possibilidade de vocês aprenderem esse dia da morte. Até fazendo um parênteses aqui, a Ana Cláudia ela tem um livro que fala assim, a morte é um dia que vale a pena viver. E ela trabalha essa questão da morte, do momento da morte. Quando eu cheguei naquele quarto, foi algo muito impactante para a minha vida. Porque quando eu cheguei no quarto, eu percebi, aquela senhora estava em coma, a pressão dela estava 8/4, e eu fiquei com aquela senhora não ouvia, pelo que a gente sabia, ela não estava mais ouvindo, nem percebendo muito a realidade, e a família estava próxima. E a gente ficou lá com ela, sentado do lado da família. Teve momentos que a família saiu, não tinha ninguém do quarto, era só eu e o Felipe. E aquela senhora, a gente orava com ela e a gente ficou com ela até lá. E a gente viu aquele momento onde os enfermeiros começam a entrar e desligar de pouco em pouco. Isso é uma dor tremenda para a gente. É um momento muito difícil para a gente, desligar aqui. Mas lembrando que para o cristão é um momento de passagem. Eu gosto muito de uma frase do Estênio Março que diz assim, viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. Essa é a minha oração. Esse era quem eu queria ser. E aquela senhora foi se despedindo, eu não pude ficar até o final no quarto, e eu saí de lá, a pressão dela estava 4/2. E depois de 40 minutos, aquela senhora faleceu. Aquela família eu nunca mais vi, também, não conheço bem, e tal, mas eu lembro que naquele momento a gente se fez presente naquela família. A ideia da presença, do luto. E eu lembro que cada familiar estava vivendo um momento de luto. Eu lembro que uma das filhas entrou brigando, xingando, gritando, com raiva por causa dos enfermeiros. Outra filha entrou mais quieta, mais calada. Sabe o que é isso? Processo de luto. E aí eu quero caminhar com vocês, qual que é o processo de luto aqui com Davi? No versículo 5, depois de Davi ter a dor tremenda, gritar, meu filho Absalão, no versículo 5 há um passo no processo de luto com Davi. Olha que interessante, no capítulo 19 de 2 Samuel. Então, Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Sabe o que eu percebo aqui de Joabe? É uma realidade do luto. Sabe o ponto aqui? Qual que é o ponto para a gente? O luto termina. Ele precisa acabar. Talvez você tenha passado aí 1, 2 anos sofrendo amargamente. Essa doutora mesmo fala que o primeiro ano é muito difícil. Tudo faz lembrar, o lugar você lembra, a música você lembra e você associa. E é difícil para o seu coração, mas Joabe nos ensina aqui falando assim, olha, vamos levantar, Davi? E talvez para a gente seja difícil isso, porque numa sociedade onde a gente tem dificuldade de falar a verdade, e a gente precisa ir mais tranquilinho, a sociedade do mimimi que a gente aprende, é difícil a gente levantar e falar, Davi, seus servos estão indignados, eles lutaram a favor de você, e você ainda continua chorando, Absalão, Absalão. É um pouco difícil para a gente pensar nisso. Mas sabe o que eu penso aqui, em relação, talvez uma aplicação para a gente, às vezes você morreu junto com aquele ente querido. Essa é a grande verdade. Às vezes você morreu junto com aquela notícia que acabou com a sua vida. E em volta tem pessoas que te amam, e que precisam de você, e que precisam do seu apoio, e que precisam da sua vida, do seu amor e do seu carinho.
Então, o texto para a gente existe uma realidade para a dor, para o choro, para o sofrimento, mas que você ore para que você tenha amigos como Joabe, que te chame para a realidade de volta. Vai ser difícil, queridos, vai ser dolorido, mas pela graça de Deus você consegue levantar. Porque nós vemos um Davi que se levanta, reúne o povo e começa a perdoar a gente. O luto é um processo, e a cura vem de Deus no final desse processo. Então a gente precisa lembrar dessa ideia, desse sentimento de que existe possibilidade da dor e do sofrimento, mas você precisa se levantar. A pergunta para a gente é, aonde você precisa levantar? Talvez você esteja vivendo um luto de 15 anos já. Coisas passadas, mágoas passadas, problemas passados, já que você não consegue enterrar e esquecer e viver o hoje. O que você percebe muito quando você vai no enterro, você encontra uma família desestruturada, chorando, mas eu já vi várias frases assim, eu preciso continuar, eu tenho mais 2 filhos. Isso não é negar a morte daquele. Isso é entender que existe um processo de luto, de caminhada cristã, onde você vai lembrar com saudade, você vai cantar as músicas que a sua mãe cantava, você vai fazer o bolo que sua mãe fazia, e você vai lembrar, você vai sentir o gosto, e você vai lembrar de saudade. E se essa pessoa é cristã e amava Jesus, era um discípulo de Jesus, você vai poder falar, daqui a pouco eu estou aí contigo. Esse é o amor. Esse é você, quando ela fala de reconstrução do luto, uma pessoa melhor, cristã, quando fala de forma cristã, você percebe isso. É você lidar com a morte e com o luto. Tem gente que sofreu demais nessa pandemia. A gente contou uma história aqui, eu e o pastor, que a família inteira morreu, né, pastor? Família inteira. Só ficou um. Como que essa pessoa vai lidar com o luto e com o sofrimento? Não tem mais ninguém. Não tem mais, talvez, para onde voltar, como ela fala no vídeo. Para onde que eu vou olhar e me ver? Já não tem mais ninguém. Então Davi leva esse chacoalhão de Joabe, e no versículo 7, tem uma resposta interessante de Davi. Vai dizer assim, no versículo 7. Ainda Joabe, dando essa ordem, levanta-te, agora, sai e fala, segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo essa noite. E maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então, olha a virada. Então, o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo, eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo, o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? 3 ordens de Joabe, do amigo. Levanta, sai e fala. Interessante isso. Diretamente para o coração de Davi. E o que Davi faz? Levanta, sai e fala. Depois do texto aqui, a gente não tem tempo para continuar tudo, mas ele restaura a casa no versículo 11 até o versículo 15, você vê uma restauração do povo. Depois, nos próximos capítulos, se você folhear a sua Bíblia, você percebe uma caminhada de perdão. Ele perdoa Simei, ele perdoa Mefibosete, ele perdoa diversos homens que estavam contra ele com Absalão. Sabe o que é isso, gente? Processo de luta. Processo de luto leva você à restauração, a coração perdoado. Ele perdeu Absalão, mas ele levantou como uma pessoa perdoada e falou assim, eu vou caminhar e vou reconstruir o reino. E a união do reino de Judá com Israel. O ponto aqui que eu queria colocar para vocês existe possibilidade de retomada de vida. Nós precisamos de chacoalhões durante a vida. Senão você vai viver eternamente um luto de um filho, talvez de 30, 40 anos que já se passou.
Deus tem realmente uma possibilidade de restauração para a tua vida. Creia nisso. Você percebe isso em Davi, um homem segundo o coração de Deus, que se levanta, poderoso por causa de Deus, que perdeu o seu filho. E que filho, né? Porque talvez você tenha pensado, nossa, Absalão podia ser uma bênção. Meu filho era muito bom, Diego, você não sabe como que era. Mas Absalão era difícil de lidar. Traidor, enganoso. Queridos, lembre-se disso. A dor e o sofrimento, o luto, há lugar. Mas em Cristo, nós temos possibilidade de restauração. Pergunta para a gente se você está vivendo um luto, em que momento que você está? Se você está vivendo um momento de sofrimento e de dor, aonde você está? Deus te chama a levantar, sair e falar. Levantar, sair e falar. Eu acho muito interessante para a gente encerrar esse momento aqui de estudo, no Salmo 40. E eu peço que você vá lá. Esse Salmo 40 ele é interessante porque ele vai trazer um Davi ali que rasga o coração e que coloca e fala, olha, eu estava numa realidade insuportável, mas o Senhor que mudou minha vida. Ele vai dizer assim no Salmo 40, primeiro versículo até o versículo 4, diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Olha, eu não sei que luto que você está passando, nem o momento do sofrimento que você esteja passando, mas eu percebo um Davi que passou por diversas dificuldades, falando nesse texto, olha, bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Não descarregue todos os seus desejos, todo o sentido da sua vida em morte, sofrimento e em dor. Talvez você seja uma pessoa amarga por causa disso. Ah, Diego, aquilo que aconteceu na minha vida foi difícil demais. Eu não consigo mais lidar. Olha, Deus está te chamando hoje a enfrentar esse luto, esse sofrimento, a essa dor, descarregando a sua confiança em quem? Nele mesmo. Eu ainda não perdi um filho, e nem perdi um pai, nem uma mãe. Mas você talvez já tenha passado por isso. E eu imagino que deve doer demais. A minha palavra para você hoje é: descanse no Senhor. Coloca a sua confiança no Senhor. Ele vai te tirar desse poço, dessa dificuldade tremenda. Eu espero que você tenha entendido esse processo de dor, sofrimento, luto, que em todos os momentos da nossa vida a gente pode passar. Mas como que você vai passar? Essa é a pergunta. Como que você vai passar esse luto? Davi olhou com os seus olhos para Deus e falou, olha, minha confiança está no Senhor. Eu não tenho mais resposta, eu não aguento mais. Era um poço que eu não consigo sair. E muitas das vezes você pode até pensar nisso. Diego, eu não consigo sair e você não consegue sair mesmo. A gente não consegue sair mesmo. Por isso que é Deus, é uma ação divina. É dele por nós. E agora eu quero que você baixe sua cabeça, a gente tem um momento de oração. Eu quero que você pense no luto, talvez, que você esteja passando, nessa dor, nesse sofrimento, de perder um filho, um amigo, um próximo muito querido. Talvez até em vida, não conversa mais, não fala mais, e coloque isso ao Senhor. Lembra da resposta de Davi, olha, eu confio no Senhor plenamente, Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, o Senhor capacita a nossa mente a viver o processo de luto. Muitas vezes a gente nega, a gente tem um coração irado, questionamos, perguntamos e não chegamos em nenhuma resposta, ó Pai. Porque nós somos criaturas, Senhor. Traga essa realidade que o Senhor é criador e comanda e faz com que o nosso coração descanse. Mesmo que as situações, ó Pai, não cooperem para isso,
Mesmo apesar da dor, do sofrimento, da perda, ó Pai, do choro, do coração rasgando e sangrando, nós queremos descansar em Ti, ó Pai, esperando confiadamente no Senhor e descansando no nosso coração, Pai. Deus, que a pessoa que entrou aqui com o coração enlutado, sofrendo com dor, possa se levantar como uma pessoa vitoriosa, como uma nova pessoa, com a saudade no coração, mas com o alvo que é Cristo Jesus, caminhando seguro e firme com esse alvo, ó Deus. Nós podemos perder pai e mãe nessa terra, mas nunca perderemos o descanso que vem do Senhor. Deus, limpa as nossas lágrimas. Faça com que a promessa de bem-aventurados que choram seja cumprida em nossas vidas, no consolo que vem de Ti, Pai. Cuida de nós, ó Pai, nesse domingo, e que possamos, Deus, em nome de Jesus, levar pessoas que estão sofrendo ao trono da graça, do descanso completo. Nós não entendemos, mas o Senhor compreende. Nós choramos, mas o Senhor consola, ó Pai. Essa é a verdade que nós colocamos aos Teus pés, ó Pai. Consola o aflito, o sobrecarregado que entrou aqui hoje, que está nos vendo hoje, ó Pai. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém.